Deus é glorioso, Ele está em nosso meio. Nós entendemos, irmãos, nessa palavra, Jesus está tendo um diálogo aqui com os judeus, né? Com os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. E aqui Ele está aplicando no verso 31 as exigências da fé. Nós precisamos compreender nessa noite que a fé, ela também nos traz exigências, né? A fé não é sentimento, a fé não é sentir, a fé não é, ela não se encontra nas emoções, no sentimento, né, irmã? No sentir, mas a fé é aquilo que eu creio, é aquilo que eu de fato conheço. Fé é o que, igreja? Conhecimento. Fé não é sentimento, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então eu conheço a palavra de Deus através da escuta, do ouvir a palavra. Não é do que eu sinto, não é do que eu penso, não é do que eu imagino, não é das minhas circunstâncias, mas daquilo que eu escuto através da palavra, que vai produzindo essa fé dentro do meu coração. Então a Bíblia diz, e nós lemos, que Jesus está pregando o seu sermão e alguns dos judeus já estavam crendo nele, já tinha brotado essa fé verdadeira, porque nós sabemos que eles ficavam ali ligados à lei, né? Eles estavam ali ligados à lei de Moisés, a lei que foi aplicada a eles. Não que isso fosse errado, não era errado, mas Jesus, ele veio para mostrar uma verdade que liberta. Jesus, ele veio para lançar por terra a religiosidade e a hipocrisia, né? Porque o que eles achavam? Que somente eles, por serem filhos de Abraão, né, meu pastor, descendência de Abraão, somente eles eram salvos e mais ninguém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, não os fariseus, os saduceus, os judeus ou os religiosos. Pois bem, irmãos, então Jesus, ele deixou claro aqui nas suas palavras, ele deixou claro que não bastava apenas ter uma entrega cheia de entusiasmo, emocionalismo. Para Jesus isso não basta. Isso para Jesus, irmãos, é considerado superficial. O que verdadeiramente é a fé para Jesus? É quando nós permanecemos continuamente na prática dos seus ensinamentos. Fé é colocar em prática, não é ter uma vida cheia de entusiasmo, cheia de emoções, não. É uma constante prática dos ensinamentos do Senhor Jesus, irmãos. Isso é a verdadeira fé. E nós sabemos, irmãos, que Deus, a única linguagem que Deus responde é a fé. É a única língua que Ele responde. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E não só que Ele existe, mas que Ele também é galardoador daqueles que o buscam. E isso, o entusiasmo, a emoção, as coisas superficiais não vai produzir. A fé, ela tem que ser produzida através da palavra, com profundidade, na profundidade da palavra. Porque o que é a palavra? A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, igreja. Ela é penetrante, ela vai penetrando na divisão da alma e do espírito. Ela atinge juntas e medula, e ela está apta, a Bíblia diz, para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Somente a palavra consegue discernir o que passa dentro do nosso coração e dos nossos pensamentos. Somente a palavra tem esse poder. Ela está apta para sondar o nosso coração, para esquadrinhar o nosso pensamento. Então, quando a palavra está sendo pregada, nós sabemos que nós estamos debaixo de luta espiritual. Nós estamos debaixo
precisa se concentrar. É no momento da palavra, que é o momento da guerra, o momento estratégico, o momento da batalha, aleluia. É que a igreja precisa se concentrar, porque é neste momento que a fé vai ser produzida dentro do teu ser. A fé vai ser produzida, e a fé, irmãos, ela te dá a vitória. Não existe outra coisa na vida do crente que nos dá vitória a não ser a fé, aleluia. Então, qual que é a exigência de fé que Jesus está dizendo aqui? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, alunos, aprendizes. Porque Ele é o nosso mestre, não é? Nós chamamos Ele de mestre, nós chamamos Ele de Senhor. Então, se Ele é meu mestre, se Ele é o meu Senhor, Ele está acima de mim. Eu me submeto a Ele, eu submeto a minha vontade a dele, aleluia. Então, verdadeiramente eu provo que eu tenho fé, porque eu sei que Ele falando sim ou não para mim não importa. A resposta que Ele der para mim, o que importa é que eu estou na submissão, eu estou andando ao lado dele na missão, eu estou caminhando com ele na missão, e eu sei, irmãos, que ele tem o melhor para a minha história. Glória a Deus. Ainda que eu ache, nas minhas concepções, nas minhas imaginações, que não seja, creia que Deus tem o melhor para a tua história. Porque senão Ele não enviaria Jesus. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu único filho para morrer por nós, aleluia. Então Ele está dizendo aqui, olha: se vós permanecerdes na minha palavra. Essa é a exigência de Jesus, que nós permanecemos na sua palavra. E permanecer, irmãos, não é sair. Permanecer é ficar. Aleluia! Independente da circunstância. A palavra está acima. Não existe nada acima da palavra nessa terra. Pode ter governo, pode ter o que for, irmãos, pode ter poder judiciário, legislativo, pode ter o que for, mas ainda assim a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Tanto é que às vezes passarás o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Aleluia! Ela é eterna, ela é a tua espada, a espada do Espírito, com a qual você guerreia de noite, noite e dia. O que está escrito lá no livro de Josué? Olha, medita na minha lei de dia e de noite, permaneça na palavra. Aleluia! Não importa o que aconteça na tua história, é a palavra que te guia, a palavra é o teu guia, é a tua bússola, aleluia. É a palavra. Se você sai da palavra, você perde destino. Se você sai da palavra, você anda à beira do caminho. Se você sai da palavra, irmãos, você anda sem norte. A palavra é o teu norte, você crê nisso? Amém. Por isso que nós priorizamos a palavra. Mas isso não pode acontecer somente no culto. É no seu dia a dia. Aqui você vem para se alimentar, mas é lá fora que você coloca em prática. Aqui você vem para ouvir, mas é lá fora, no combate da vida, é que você vai demonstrar para Deus: realmente eu creio naquela palavra. Realmente eu creio no que está escrito. Realmente eu creio que essa palavra aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é a infalível, inerrante palavra de Deus. Então Jesus está falando que nós precisamos permanecer na palavra dele, para que verdadeiramente seremos os seus discípulos. Ou seja, ele veio para mostrar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo para os judeus? Vocês conhecem a lei, vocês conhecem a Torá, vocês são descendência de Abraão, mas vocês estão escravos de si mesmos. Escravos de si mesmos. Sabe por quê? A palavra liberta. Amém. A palavra é verdade. Aleluia, Jesus. Então ele está falando: conhecer
igreja. Nunca, ele sempre vai tratar com conhecer. Lembra da mulher Sírio-Fenícia? Ela vem até Jesus e ela fala o que, meu pastor? Ela fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ela fala: por quê? A minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus olha para ela e fala assim: olha, filha, fala para ela, não é lícito tirar os pães dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Diante dessa palavra, ela poderia virar as costas, sair moribunda, andando, perdendo o seu destino, perdendo a sua vitória, perdendo a cura, perdendo tudo que Jesus poderia entregar para ela. Mas ela volta a palavra e fala assim para Jesus: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ali Jesus olha para todos que estavam ao seu redor e fala: olha, que fé é essa, hein? Aleluia! Nem lá em Jerusalém, né? Eu vi uma fé como essa. E olha que a mulher era estrangeira, mas é a fé, igreja, aleluia. Então, quando essa mulher responde com fé, ou seja, ela não está ligada à circunstância, ela não está ligada ao que está acontecendo, ela não está ligada àquilo que é passageiro, mas ela olhou para Jesus, ela reconheceu ele como filho de Davi, ela clamou por misericórdia, e mesmo tendo uma resposta negativa, ela permaneceu na palavra. Ela disse: ah, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, até o cachorrinho tem fé, quem dirá eu que eu não vou ter fé, aleluia. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse: vá, minha filha, a tua fé, olha, a tua fé te salvou, vai, porque a tua filha está sarada, a tua filha está curada, aleluia. Espírito Santo de Deus, Aleluia! então é você conhecer a verdade, não é você sentir, não é você imaginar, não é você pensar. Conhecimento vai além do sentir, conhecimento vai além do imaginar, porque conhecimento, igreja, é certeza, é convicção, e essa palavra é a verdade, não tem mentira na palavra de Deus, então não tem por que duvidarmos, entendeu? A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala isso para os judeus, porque verdadeiramente eles estavam escravos de si mesmos. A única condição, irmãos, para que o poder da verdade entre em ação nas nossas vidas, é quando nós nos colocamos em inteira submissão a ela, como a mulher fez. Só que os fariseus, mesmo sabendo quem era Jesus, não se submetiam a ele, porque estavam escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias razões, das suas próprias vontades. Então, quando eu me submeto a uma verdade que não é a minha verdade, mas que é a verdade de Deus, eu sou livre. Aleluia! Porque a pior escravidão que existe na vida do ser humano é a escravidão espiritual. E Israel está vivendo esse período. Eles estavam vivendo esse período de escravidão espiritual. Por quê? Eles se achavam melhores que os outros, eles se achavam os únicos a quem Deus podia atender, eles se achavam maiorais que todo mundo, mas eles estavam escravos de si mesmos. E quem está escravo de si mesmo não pode se libertar, porque quem está escravo de si mesmo está na mentira. Porque o que Jeremias fala acerca do coração humano? Que o nosso coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Está escrito. É, Jesus. Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Só existe uma coisa que verdadeiramente nos liberta
liberta de nós mesmos e nos coloca em situação de liberdade. É a verdade da palavra de Deus. É nos submetermos a Ele completamente. O mundo nos chama de um povo alienado. O mundo, sabe como que o mundo nos enxerga? Como pessoas aprisionadas, escravas e fanáticas. Mas na verdade nós somos livres. Quem são escravos são eles. Quem está aprisionado são eles. Porque eles estão na prisão do pecado. Eles não conseguem largar o pecado. Eles não conseguem largar o vício. Eles não conseguem largar a prostituição. Eles não conseguem largar as obras da carne. Então eles estão escravos porque estão fazendo as próprias vontades. E a pior coisa do ser humano, igreja, é quando ele passa a fazer a própria vontade. E a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano é quando ele passa a fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Será que nós sabemos o que é melhor para nós? Será que verdadeiramente nós fazemos o que é bom para nós? Será que verdadeiramente nós fazemos o que é perfeito para nós? Será que verdadeiramente nós fazemos o que é agradável para nós? O que Jesus disse? Ele falou assim: olha, se vós que são sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está no céu? Aleluia! Quando o filho lhe pedir, aleluia, pão, ele lhe dará uma pedra? Ou quando ele lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Sabe o que isso significa? Jesus está falando o seguinte: às vezes a gente está pedindo pedra, achando que é pão. E às vezes a gente está pedindo peixe, serpente, achando que é peixe. Então ele não vai nos dar aquilo que vai nos prejudicar, mesmo que isso venha nos frustrar, que frustre os meus planos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Que os meus pensamentos sejam impedidos, mas os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Isso está inteiramente em submissão a Deus. Eu só consigo vencer quando eu me entrego inteiramente à submissão de Deus. Aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Louvado seja Deus! E aqui, irmãos, nós vemos que os judeus falam: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizem seres livres? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então ele está falando: eu estou aqui para libertar do pecado. O que é pecado, irmãos? Pecado é errar o alvo, né? Pecado é tudo aquilo que eu faço que Jesus não faria. E tudo aquilo que aqueles homens estavam fazendo era o que Jesus estava ensinando o contrário. Jesus estava ensinando totalmente o contrário daquilo que os fariseus estavam fazendo. E aí ele fala: o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que Jesus está falando aqui? Quando um senhor compra um escravo, ele usa e abusa daquele escravo, daquele servo. E aquele servo, ele se submete a tudo que o seu senhor fala. Ele se submete aos caprichos do Senhor, às vontades do Senhor, aos desejos do Senhor, e ele obedece. Por quê? Porque ele é servo e ele tem um Senhor acima dele. É isso que é ser servo do pecado. É me submeter aos caprichos do pecado, às vontades do pecado, aos desejos do pecado. Note que o pecado faz isso. Ele nos impulsiona a fazer os desejos dele, a fazer a vontade dele. Por isso que Jesus está falando: mas o servo, ele não fica para sempre, porque chega uma hora que esse Senhor, ele enjoa do servo. E mesmo que o servo tenha
se submetido uma vida inteira a esse Senhor, fazendo seus caprichos, as suas vontades, as suas exigências, ainda assim vai chegar uma hora que o Senhor vai mandar o servo embora, vai mandar o escravo embora. Forte. Mas o filho não. O filho é diferente. E você não é escravo do pecado, você é filho de Deus. Olha o que ele diz: o filho fica para sempre. Quem é servo do pecado, uma hora vai ser despedido, uma hora vai ser abandonado, uma hora o mesmo pecado que te deu tanto prazer, tanto gozo temporário, tanta alegria temporária, aleluia, uma hora o mesmo Senhor chamado pecado, Ele vai te despedir, Ele não vai mais precisar de você, porque Ele percebeu que agora você é escravo, que agora você não consegue sair, que você está aprisionado. Então Ele está falando, o servo, ele não fica para sempre, mas o filho fica para sempre, aleluia, porque Deus é Pai e Ele não te despede, Ele não te abandona, Ele não te rejeita, Ele não te submete aos caprichos dEle, às vontades dEle, irmãos, mas Ele deseja que você faça de boa vontade, em submissão e em amor a vontade dEle, porque é boa, perfeita e agradável e te leva à vida eterna. Porque o que a Bíblia diz, irmãos? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele fala assim: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe outra pessoa na face da terra, não existe outro método, não existe outra coisa nenhuma na terra, nem na criação, capaz de nos libertar do pecado, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único, Ele é o nosso libertador, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o único capaz de interceder por nós, Ele é o único capaz, igreja, de entrar na casa do valente. Ele que é mais valente do que Ele entra na casa do valente, Ele despoja o valente, Ele tira as armas do valente. Nós estamos lá aprisionados, outrora estávamos lá aprisionados, mas Ele entrou, o valente dos valentes, o general de guerra, o comandante da guerra, aleluia. Ele entrou e nos resgatou de lá, e nos arrancou da mão de Satanás, e nos arrancou da mão do diabo, nos arrancou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Ele pode te libertar, igreja. Jesus está aqui para nos libertar nessa noite. Sabe por quê? Porque ainda existem lugares na nossa alma que o Senhor precisa visitar. Ainda existem quartos fechados dentro da nossa alma que eu preciso entregar a chave na mão de Jesus. Ainda existem áreas da minha vida que eu não entreguei totalmente para Jesus, aleluia. Algumas áreas eu já entreguei e fui liberto. O Senhor mudou minhas vestes, o Senhor mudou meu modo de andar, meu modo de pensar. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que falava palavrão não fala mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que mentia não mente mais. Essas áreas todas, Jesus, Ele já nos libertou. Mas existem áreas ocultas, áreas profundas, áreas que só a palavra consegue penetrar, e Ele precisa entrar nessa área, mas Ele não entrou porque você não deu a chave. Ele precisa que você entregue a chave nessa noite. Entregar a chave significa: eu me submeto à tua vontade, Senhor, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que doa para mim abrir mão de tal coisa,
mas eu me submeto porque eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo do pecado, eu sou filho de Deus. E quando o filho entra aqui nessa casa, ele entra, ele fica para sempre. Aleluia, ele é bem-vindo aqui dentro. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, ele não vai embora, ele vem para ficar nessa noite. Ele veio para ficar, ele veio para permanecer. Por isso que ele fala, Aleluia. aleluia, se vós permaneceis em mim e a minha palavra em vós, verdadeiramente você será o meu aluno, o Glória. meu aprendiz, o meu seguidor, o meu discípulo. Aleluia. Discípulo é aquele que imita o seu mestre, é aquele que faz o que o seu mestre faz. Aleluia. Será que a gente faz o que Jesus faz? Será que a gente tem imitado Cristo? Aleluia, Jesus. E ele fala: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo vocês procuram me matar, porque a minha palavra não é de vós. Misericórdia, Jesus. A palavra não consegue penetrar, porque ainda está escravo, não foi liberto. Aleluia. Ainda está cheio de si, cheio de ego, cheio de razão, cheio de carne, cheio de rapina, como ele chamou os fariseus. Aleluia. Só que Jesus bateu forte, igreja. Jesus, ele não dava mole, não, ele batia forte, principalmente nos religiosos. Ele não tratava o povo comum como ele tratava os religiosos. Aleluia. Porque eles tinham que dar exemplo, eles tinham que estar em primeiro lugar, eles tinham que ser exemplo, e eles não estavam sendo, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo a descendência de Abraão. E ele fala: eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. E aí ele fala: nosso pai é Abraão. Os fariseus, é fácil chamar Deus de pai, né? É. Difícil é fazer o que ele manda. É forte. Qualquer um chama Deus de pai, mas fazer o que ele manda que é difícil, né, irmãos? Mas o filho legítimo faz, igreja. O filho legítimo, ele obedece. O filho legítimo, ele honra. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora vocês querem me matar. Homem que vos tem dito a verdade. Por que queriam matar Jesus? Porque Jesus disse a verdade. Eu vou dizer uma coisa para a igreja. Você está preparado para morrer por amor de Cristo? A palavra de Deus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quiser perder a tua vida, acha-la. É o contrário. A minha vida não é minha, a minha vida pertence a Deus. Aleluia. Então eu não estou aqui para ganhar a minha vida, eu estou aqui para perder a minha vida por amor de Cristo. Eu estou aqui para perder a minha vida pela causa do Evangelho. Aleluia. Eu estou aqui para perder a minha vida pela verdade. Então ele disse: um homem que está falando a verdade, vocês querem matar. Assim também foi com João Batista. Ele foi morto pela causa da verdade. Podem até me matar, mas a verdade não muda. Podem até nos matar, igreja, mas a verdade permanece. Aleluia. Podem até nos matar, mas a verdade nunca se tornará uma mentira. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí ele fala: eu estou dizendo a verdade a vocês. Vocês precisam conhecer a verdade para ser libertos. Vocês precisam permanecer na palavra que eu estou falando para vocês. Vocês precisam se livrar do pecado. Vocês precisam se libertar do pecado, das suas vontades de si mesmo, deste Senhor que tem tantos caprichos e desejos, na qual vocês estão fazendo a vontade, mas não te leva a lugar nenhum. Aleluia. Então Jesus está dizendo: Abraão não fez isso. Abraão sabia de Jesus? Sabia. Sabia.
Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. E ele foi obediente. Ele viveu pela fé. Vou te falar porque que Abraão não matou Jesus. Isaac é um tipo de Cristo. É uma tipologia de Jesus. O cordeiro que foi morto pelo próprio Pai. Abraão vai levar Isaac ao Monte Moriá, por ordem de Deus. Pega o seu único filho, aquele que eu te prometi, e leva ao monte para sacrificá-lo. Ele levou ou não, igreja? Levou. Ele obedeceu ou não? Obedeceu. Ele viveu pela fé? Viveu. Ele obedeceu a palavra. Ele amava o filho, mas ele amava mais a Deus. Amém, Jesus. Ele amava o filho, mas prontamente obedeceu a Deus. Ele amava o filho, mas a palavra estava latejando, latente, ardente dentro do teu coração. Então, quando Abraão sobe com aquele Isaac sobre o monte para sacrificá-lo, ali está a representação. A Bíblia diz que quando ele vai para matar, para sacrificar o próprio filho, vem uma voz e diz: não faça isso, Abraão. E quando ele olha para um lado, ele vê o animal que substituiu o seu filho, representando Jesus Cristo. Aleluia. Ele foi pela obediência, mas ele também não matou pela obediência. Aleluia. Porque ele poderia ouvir aquela voz e falar: não, mas a primeira voz mandou matar, então eu vou fazer aqui o serviço que foi mandado. Mas ele entendeu a palavra. Ali foi um teste de fé. Deus precisava ver onde estava o coração de Abraão. Então, em todo tempo, Abraão obedeceu a palavra de Deus. Por isso que ele foi chamado de um pai da fé. E os fariseus estão se engrandecendo, não, porque nós temos nosso pai como pai Abraão. O pai da fé tem, mas obedece. Chama de pai, mas não faz o que ele faz. Aleluia. Vós fazeis a obra de vosso pai. Glória a Deus. E aqui é para encerrar, irmãos. Olha o que Jesus fala aqui. Olha que forte isso aqui no 24. No 41. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Ou seja, eles não estavam entendendo de nada espiritual, só entendiam o que era da carne. Aleluia. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quem que era o pai deles? O diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E veio para iluminar a nossa mente, para iluminar o nosso coração, para nos tirar do engano da mentira, para nos guiar pelo caminho da verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus é tudo. Jesus é o centro. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas nós não o rejeitamos, pelo contrário, nós pegamos essa pedra e colocamos no centro da nossa vida e abraçamos a sua verdade e vivemos de acordo a ela, porque nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Nós não somos, igreja, filho do Pai
que é a verdade. Então que nessa noite nós possamos olhar para essa verdade que é a palavra de Deus e não nos deixar ser enganados por qualquer filosofia vã, por vento de doutrina. Eu sei que essa igreja não é assim, mas é bom, irmãos, quando Jesus Cristo nos alerta. E o alerta desta noite é: busquem a verdade. Amém. Busca a verdade de todo o teu coração. A verdade como o tesouro mais precioso da tua vida, que é Jesus. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Aleluia. Jesus disse isso. Onde está o meu tesouro, aí estará o meu coração. O teu tesouro é Jesus Cristo. Ele é o teu tesouro. Ele é toda a verdade. E a verdade que Ele veio trazer é esta: que eu preciso estar na tua palavra, permanecer na tua palavra. Quando eu permaneço na tua palavra, Ele me liberta totalmente. Amém, Jesus. Eu sou totalmente livre. Eu sou totalmente liberta. Eu sou totalmente curado. Eu sou totalmente sarado. Aleluia. Eu sou totalmente restaurado. Porque a verdade é o único remédio que pode me restaurar. É tão bom quando a verdade aparece. A verdade é libertadora. É ruim quando as coisas estão na mentira, estão no erro, estão escondidas, estão em trevas, né? É horrível. Mas quando a verdade aparece, quando tudo se esclarece, há uma libertação na alma. Então a melhor coisa que eu tenho que fazer todos os dias é revelar a Deus a minha verdade. E a verdade é: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aleluia. Já pensou nisso? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, quando eu confesso ao Senhor as minhas falhas, quando eu confesso ao Senhor as minhas fraquezas, quando eu falo para o Senhor a minha verdade: Deus, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou fraco, eu preciso orar porque eu sou fraco, aleluia, porque eu sou dependente, porque sem ti nada eu posso fazer. Eu só posso fazer alguma coisa se eu estiver enxertado em ti, a videira verdadeira. Aleluia. Então que nessa noite, igreja, não adianta fingir, não adianta tampar o sol com a peneira. Se nós não vigiarmos, se nós não permanecermos nessa palavra verdadeira aqui, nós somos alvo fácil do diabo. Deus nos deu um poder muito grande. Sabe qual que é o maior poder que Deus nos deu? Depois da fé? O poder da comunicação. Não existe outro ser na terra que tenha o poder que nós temos. O animal não tem o poder de se comunicar como a gente se comunica, através da língua, da fala. Só que junto com a comunicação vem a articulação, vem o poder de persuasão, vem o poder de convencimento, vem o poder de imitar. Não existe? Vem o poder, irmãos, junto com a nossa comunicação. Eu posso fingir ser o que eu não sou. Junto com a minha comunicação, eu posso fingir sentir o que eu não sinto. E o que a Bíblia diz, irmãos? Que somente os puros de coração entrarão no reino de Deus. Somente os de mãos limpas e coração limpos verão o Senhor. Eu posso inventar, eu posso fingir algum sentimento, eu posso usar a minha língua, a minha comunicação, meu poder de fala, porque a comunicação é um poder extraordinário que o Senhor nos deu. Mas Ele sabe quem eu sou de verdade. Só Ele conhece a minha verdade. Por isso que Ele olhou para os fariseus e falou:
vocês são sepulcro caiado. É belo por fora, fala muito bem, se veste muito bem, faz tudo muito bem, o ritual, mas por dentro vocês estão vazios. Olha só, o Espírito Santo nos conhece, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele sabe quando eu me assento, Ele sabe quando eu me levanto, Ele sabe quando eu me deito, Ele sabe quando eu saio para trabalhar. Ele sabe porque Ele me fez por completo. A Bíblia diz que Ele me visitou dentro do ventre da minha mãe, e Ele me viu quando os meus ossos ainda não eram formados, quando eu ainda era um embrião, uma massa informe. Ele me visitou, Ele me conhece, Ele te conhece. Aleluia. E saber que Ele me conhece sem eu conhecê-lo totalmente, isso me preocupa ou isso me alivia? Saber que Ele me conhece, aleluia, sabendo que eu não conheço Ele como eu deveria conhecer, aleluia, Espírito Santo de Deus, me preocupa ou me alivia? Aleluia. Mas nessa noite, igreja, o Senhor Jesus, que é longânimo, que é paciente, que é benigno, que é amoroso, que é misericordioso, que conhece a nossa estrutura, sabe que dependemos dEle, sabe que estamos em constante aprendizado no ensinamento da Tua Palavra. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para reverter a situação. O Senhor, Ele quer que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer. É isso que está escrito na palavra. E o fim de todo homem é este: temer a Deus. Amém? Fazer a forma. Aleluia. Então que nós vamos temer a Deus, igreja. O mundo está aí, ó, cada dia mais, com passos para a destruição. Jesus está voltando. Os sinais estão cada vez mais claros. Vocês que são aqui do sul passaram, né, por uma situação bem difícil. Não sei se aqui na região, mas nós vemos lá de São Paulo, né, as enchentes que aconteceram. Longe, foi longe daqui, né? Porto Alegre? Oi? Rio Grande do Sul. Mas é do sul, né? Que situação, né, irmãos? Jesus e os seus sinais. Os sinais estão aí, igreja. Nós não precisamos de mais evidências, nós temos a palavra. E os sinais junto com a palavra. Então é necessário nos voltarmos à verdade de Deus e fazer a tua vontade. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.